Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou discente de História na Universidade Estadual de Minas Gerais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre territórios e fronteiras, explorando as delimitações físicas e simbólicas do espaço. Bom, a gente começa contextualizando um pouco o que é território, né? Em termos gerais, refere-se a uma área física delimitada que é controlada ou reivindicada por um país, governo ou grupo. É uma extensão de terra ou espaço aéreo sobre o qual um Estado exerce soberania e exerce autoridade. Então, o conceito de território está intimamente ligado à ideia de propriedade e controle sobre um determinado espaço. Mas o conceito de território é muito complexo e multidimensional. Ele pode ser usado em diferentes áreas, como geografia, política, sociologia, entre outras. No campo da política, que é o que eu quero trazer enfoque aqui nesse conteúdo, o território está relacionado ao poder e à soberania. Um país, por exemplo, exerce controle sobre seu território e estabelece leis e regras nessa área. O território é fundamental para a construção do Estado e da identidade nacional, né? As questões relacionadas ao território, como disputas fronteiriças, podem ser fonte de conflitos entre nações. Então, a gente vê, né, que o território é uma área geográfica delimitada e controlada por um determinado grupo, seja ele político, social ou econômico. E o território também desempenha um papel importante na economia, pois pode ser fonte de recursos naturais e de riqueza. A posse e o controle de um território são fundamentais para atividades como agricultura, mineração, pesca, entre outras. O território delimita as oportunidades econômicas e determina quem pode acessar e utilizar esses recursos. Em resumo, né, o território é uma área geográfica delimitada e controlada por um determinado público, por um determinado grupo, seja ele político, social ou econômico, como a gente falou. Já as fronteiras são as linhas ou limites que separam um território de outro. Elas são estabelecidas para delimitar o território de um país e determinar quem é considerado cidadão desse país. Elas podem ser naturais, como rios, montanhas ou mares, ou podem ser também estabelecidas, por meio de acordos e tratados entre países. E as fronteiras também podem ser terrestres ou marítimas, né? Dependendo da localização geográfica do país. O território e as fronteiras têm grande importância na organização política e geográfica de um país por diferentes razões. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Soberania e controle. O território define a área na qual um governo exerce sua autoridade sobre os cidadãos e a qual ele é responsável para fornecer serviços e infraestrutura, né? As fronteiras servem como limite para a expansão dessa autoridade e definem o alcance da jurisdição em termos de leis, governança e administração. Identidade nacional. Então, as fronteiras delimitam um espaço físico onde uma nação se desenvolve e estabelece em sua identidade e pertencimento. Então, elas podem refletir diferenças culturais, étnicas, linguísticas, religiosas e ajudam a preservar a identidade de uma nação, né? Segurança e defesa. Então, as fronteiras também desempenham um papel crucial na segurança e defesa de um país. Elas são responsáveis por controlar, por exemplo, a entrada e saída de pessoas, bens, serviços e por proteger o país de ameaças externas e invasões, né? Recursos naturais e econômicos. Então, o território ele contém recursos naturais, como minerais, água, terra agricultável, energia, que são importantes para o desenvolvimento econômico de um país. As fronteiras definem a área onde esses recursos são explorados e regulamentados. Relações internacionais. Então, o reconhecimento das fronteiras e a definição clara do território são fundamentais para as relações diplomáticas e comerciais entre os países, né? Então, acordos, tratados e negociações são frequentemente baseados na definição e no respeito às fronteiras existentes. Então, a gente pode dizer que, em resumo, as fronteiras desempenham um papel fundamental na governança nacional em diferentes aspectos, né? Incluindo segurança, controle migratório, comércio internacional. Então, por exemplo, no controle migratório, as fronteiras desempenham um papel crucial no fluxo de pessoas que entram e saem do país, como a gente falou. Então, ela permite que o governo exerça autoridade sobre a imigração
aplicando leis de migração e protegendo os interesses nacionais. Os pontos de entrada e saída nas fronteiras são usados para verificar a documentação, né? Fazer triagem de segurança, monitorar a entrada de pessoas de maneira legal e regular. O comércio internacional, por exemplo, as fronteiras também são vitais para o comércio internacional. Elas permitem que um país controle e regule as importações e exportações de bens e serviços. Os postos de controle nas fronteiras são usados para inspecionar e verificar mercadorias, né? Coletar impostos, tarifas, além de garantir o cumprimento das normas e regulamentação comercial. Então, e tem alguns outros pontos, né? Como, por exemplo, proteção de recursos. Né? As fronteiras ajudam a proteger os recursos naturais de um país. A gestão da saúde pública, porque as fronteiras têm um papel importante nisso. Elas podem ser usadas para controlar o movimento de pessoas durante epidemias, pandemias e outras crises de saúde, como a gente viu não faz muito tempo, né? No caso do Covid. As fronteiras, elas não são estáticas e podem ser objeto de disputas e negociações entre diferentes países e regiões. Existem conflitos históricos e contemporâneos relacionados a fronteiras e muitos acordos e tratados internacionais estabelecidos para resolver essas questões. Então a gente vai fazer uma breve introdução à história das fronteiras, né? E as fronteiras ao longo da história foram definidas e alteradas por uma variedade de fatores. Geografia, tratados, conflitos, colonização e processo de desintegração de impérios. As fronteiras têm uma longa história, com sua origem remontando aos tempos antigos. Aqui a gente tem uma foto, né, da fronteira do Brasil e Paraguai. Então, na antiguidade, as fronteiras eram muitas vezes definidas por características geográficas, como os rios, montanhas e mares. Então, as civilizações como os egípcios, mesopotâmios e romanos tinham fronteiras estabelecidas para delimitar seus impérios e controlar territórios. Já na Idade Média, as fronteiras eram frequentemente flutuantes e disputadas entre reinos e impérios. As invasões bárbaras e as cruzadas deixaram as fronteiras em constante mudança, com territórios mudando de mãos frequentemente. Então, naquela época, as fronteiras realmente elas mudavam com muita frequência, né? O Tratado de Westfália, de 1648, que foi um marco na história, né, das fronteiras, porque ele estabeleceu o princípio da soberania territorial e o respeito às fronteiras dos Estados europeus. Esse tratado foi um ponto de virada no estabelecimento e respeito às fronteiras nacionais. Na época do colonismo e da descolonização, as fronteiras foram frequentemente traçadas pelos poderes coloniais para dividir territórios e controlar recursos. Depois da descolonização, muitas dessas fronteiras se tornaram oficiais e foram herdadas pelos estados independentes, mesmo que não necessariamente refletissem as divisões étnicas ou culturais existentes. Guerras e conflitos, então as fronteiras também foram frequentemente contestadas e alteradas devido a guerras e conflitos territoriais, como as guerras napoleônicas e as duas guerras mundiais, que levaram mudança significativa nas fronteiras europeias. O processo de desintegração de impérios, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, a queda de impérios como o Império Otomano, Império Austro-Húngaro, muitas novas fronteiras foram estabelecidas e estados formados, principalmente no Oriente Médio e na Europa Central, né? Então a gente pode ver aqui no mapa, por exemplo, aqui era o Império da Alemanha, a gente vê que sofreu alteração, né? Foi uma época que as fronteiras foram alteradas, os impérios foram extinguidos. A globalização e integração regional. Então, nas últimas décadas, houve um aumento na cooperação e integração regional, levando a um relaxamento das fronteiras em algumas áreas. Um exemplo disso é a União Europeia, por exemplo, onde tem uma livre circulação de pessoas e bens entre os Estados-membros. E os conflitos recentes, por exemplo, as últimas décadas a gente também testemunhou conflitos e disputas territoriais, que levaram a mudanças nas fronteiras. Então, um exemplo é a dissolução da Iugoslávia e o surgimento de novos estados, como a Croácia e a Bósnia. Então, por exemplo, aqui era toda a Iugoslávia, e aqui como que é hoje, né? Isso foi de 89 até 92. Então, a gente pode dizer que é bastante recente, né? As fronteiras continuam a evoluir e serem contestadas nos dias de hoje, refletindo as mudanças políticas, sociais e econômicas do mundo. Um exemplo disso é a divisão da Índia e do Paquistão, né? Um evento histórico que ocorreu em agosto de 1947. E como resultado do fim do domínio colonial britânico na Índia, né? E a divisão da Índia e do Paquistão, em 1947, foi resultado do fim do domínio britânico na Índia, como a gente falou, e a religião desempenhou um papel central. A Índia
sendo predominantemente hindu, e o Paquistão sendo um estado muçulmano separado, né? E a ideia seria um estado separado para os muçulmanos, e essa ideia foi proposta pela primeira vez por Muhammad Ali Jinnah, líder da Liga Muçulmana da Índia. Ele argumentou que os muçulmanos não seriam bem representados no estado de maioria hindu e que precisavam de sua própria nação. E aí, né, o plano Mountbatten, nomeado em homenagem a Lord Mountbatten, último vice-rei da Índia Britânica, foi desenvolvido para facilitar a divisão. De acordo com o plano, a Índia ia ser dividida em 2 países: a União Indiana, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Essa divisão não foi apenas baseada na religião, mas também levou em consideração aspectos geográficos e demográficos. E essa divisão resultou numa violência muito grande, milhões de pessoas foram deslocadas, teve conflitos hindus, muçulmanos. A cidade de Lahore, por exemplo, que antes era uma parte muito importante da Índia, tornou-se parte do Paquistão, enquanto a cidade Amritsar, que antes era do Paquistão, tornou-se parte da Índia. A migração em massa de pessoas de um país para o outro levou a um dos maiores movimentos populacionais da história. E essa divisão teve um impacto muito duradouro nas relações entre Índia e Paquistão. Desde sua separação, os 2 países lutaram várias vezes, principalmente sobre a disputa pela região da Caxemira, né? Que é essa aqui que a gente vai ver agora. Então aqui é o Paquistão, aqui é a Índia, e essa região de Caxemira está em disputa até hoje. A divisão da Índia e do Paquistão, então, a gente pode dizer que se tornou um marco divisor na história sul-asiática e moldou significativamente o cenário político e social da região. Então, aqui a gente pode dizer que, em suma, as fronteiras têm um impacto muito significativo na formação da identidade nacional de um país, e é importante que as fronteiras sejam definidas e geridas de forma justa e equitativa, né, levando em consideração os interesses e preocupações de todas as partes envolvidas. A resolução pacífica de disputas relacionadas à fronteira é essencial para garantir a segurança e a estabilidade nos âmbitos nacional e internacional. Bom, essa foi a fonte que eu utilizei, e essa foi só uma pequena introdução ao tema que a gente vai estar trabalhando de uma maneira mais aprofundada, em sala de aula. Leiam os slides com calma e muito obrigada!